Hoje vamos falar sobre um tema que está muito presente na sociedade, tanto na internet quanto na vida pessoal das pessoas, que é o bullying e a cultura do cancelamento. Eu sou a Marluce, eu sou psicóloga e nós estamos aqui no Hora Marcada com as Psis, juntamente com a Isa, para fazer esse quadro e falar desse tema tão importante para as pessoas. Não é mesmo, Isa? Sim, eu acho que é um tema muito relevante para a gente tratar aqui no nosso podcast, porque é algo que sempre esteve presente, né, Marluce? A Exato. gente sempre ouve falar sobre o bullying, mas atualmente, com o atravessamento das redes sociais, isso tem tomado uma proporção muito maior com o cyberbullying, que é a manifestação do bullying através das redes sociais. É esse tipo de violência física, às vezes, mas também emocional, psicológica, que afeta tantas pessoas através de uma coisa simples, que é um Exato, comentário, uma exato. crítica, um julgamento, que às vezes parece inofensivo, mas que afeta diretamente a autoestima da pessoa, a forma, né, como ela se percebe também. Porque quando a gente fala do bullying, né, a gente não pode deixar de falar dessa questão do cancelamento, né? As pessoas, elas hoje, qualquer coisa que você erre, qualquer coisa que você faça que é julgado, já começa desse cancelamento, já começa pelo julgamento das outras pessoas, e a gente não tá aqui para falar mal de ninguém, nem falar que ninguém tá errado ou que tá certo, mas pra gente conscientizar essas pessoas que às vezes você fala algo para alguém e essa pessoa ela não está preparada para ouvir aquilo, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso, que o bullying é uma forma de violência muito grande, né, com o outro, e às vezes aquele apelidinho, aquela coisinha que você fala. Um tom de brincadeira, muitas Exato! vezes. Você acha que é inocente e não é inocente, né? Então, o que é esse bullying, né? O que é esse cancelamento de verdade? Então, acho que são atos velados, né? Acho que você pode até, a Isa pode até falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão de cancelar, do bullying, das coisas que acontecem ali entre um e o outro, né? O bullying ele está muito presente em quase todos os contextos em que nós estamos inseridos. Ele se manifesta nas escolas, se manifesta no trabalho, por uma crítica, um julgamento, como você disse, em relação ao erro do colega, em relação a um comportamento que a pessoa julga ser errado, julga ser fora da norma social que é estabelecida, às vezes Não sobre a se aparência enquadra. também. Exato, acho que a aparência é uma das coisas hoje que as pessoas mais sofrem, né, o bullying. E nem sempre o outro, ele tá, como que eu posso dizer, o outro ele tá preparado para receber essa crítica emocionalmente. As pessoas têm uma fragilidade muito grande em falar sobre aparência, em falar, tem gente que acaba falando, ai, você tá gordinha, né? No meu caso, a pessoa vem e fala, ah, você tá gordinha, né, Marlu? Você tá acima do peso e tal. Eu tenho muito bem resolvido isso dentro de mim, mas e quem não tem? Sim. Né? Como que funciona para esse outro, né? Eu vou me anular, eu vou deixar de vestir uma roupa que eu goste, vou deixar de fazer uma coisa que eu goste, porque eu tô um pouco acima do peso. Então a gente precisa de entender isso, né? Como que esse outro está se sentindo? E tomar cuidado com o que a gente fala, a forma como a gente fala também, como nós, né, colocamos aqui. Às vezes você pode achar que é um comentário inofensivo, uma pergunta inofensiva, mas que gera um sofrimento muito grande para a pessoa, Exato. porque toca numa insegurança, na autoestima, em algo que a pessoa está passando e que a gente nem sabe. Por isso que é importante a gente ter essa responsabilidade com o outro, pensar antes de falar, ter empatia, se colocar no lugar do próximo também. Exato. E quando a gente se coloca no lugar desse outro, tem essa empatia, a gente tem que entender, né,
que não é porque o outro tem um comportamento, às vezes, ou se veste de um jeito autêntico e não do jeito que é aceito, né, por todo mundo, que eu posso criticá-lo, né? Ou tem um ato diferente, ou tem uma opinião diferente, e a gente vê muito hoje no que? A internet é um advento maravilhoso, só que muitas vezes as pessoas elas olham na internet uma coisa ali e elas colocam aquilo como real. E nem sempre isso vai ser real. E aí eu tenho que me comparar a roupa que o outro está vestindo, eu tenho que me comparar às coisas que o outro está fazendo. E cada um tem uma realidade, cada um vive uma realidade na vida. E temos que entender isso também, que as coisas elas precisam ter uma organização e ter essa questão. Cada um tem uma realidade de vida diferente. Então eu não posso, às vezes, me comparar ou me diminuir por causa desse outro, né? Eu não consigo ter um cabelo bonito igual o da Isa, sendo que o meu cabelo é encaracolado, meu cabelo é cacheado. Então não dá para mim fazer essas comparações. E as pessoas hoje, eu não sei se você tem percebido, mas elas vivem muito de comparação. E acaba se tornando uma lógica muito perigosa, Sim. né? E é justamente nessa comparação que está o perigo, né? Porque a gente enxerga o outro a partir das nossas lentes, dos nossos olhos, da nossa realidade. E às vezes a gente não concorda com o que o outro faz também. E aí que surge essa crítica, que é uma crítica em formato de julgamento, que causa sofrimento na pessoa. Porque tem um limite entre uma crítica que é construtiva, Exato. que é uma pessoa que está sendo maldosa, né, nas redes sociais, você vai usar, né, esse comentário, essa crítica como um alerta para a pessoa, mas a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente fala para que isso não cause sofrimento no outro. Porque apontar esse erro, né, como uma forma de responsabilizar a pessoa só para causar esse desconforto, só para machucar o outro que tem essa intenção de machucar o outro, é aí que a gente precisa tomar cuidado. Ou até mesmo, Isa, quando eu não tenho coragem de fazer o que este outro está fazendo. E aí eu vou lá e faço um comentário maldoso, faço um comentário, por exemplo, o cabelo é desse jeito. A gente viu artistas famosos, viu pessoas que sofreram o cyberbullying, sofreram o cancelamento nas redes sociais, e isso não acontece só no ambiente da internet, isso acontece no dia a dia, né? Que nem a gente falou no começo, na escola, no trabalho, né? A desvalorização do ser humano está muito grande. E nem sempre o ser humano ele está com a saúde mental totalmente firme para aguentar esse tipo de crítica. Então a gente precisa observar muito o cenário, a gente precisa observar muito o outro, a gente precisa ter esse olhar mais empático, e acho que hoje a gente quer falar um pouquinho dessa empatia também, né? Desse cuidado com o próximo, como nós falamos, de não produzir esse sofrimento no outro, de pensar antes de falar e entender se esse comentário que você vai fazer vai mudar alguma coisa na vida da pessoa, se é realmente para o bem dela, se é uma crítica construtiva que vai beneficiar o próximo, ou se é somente um olhar, né, desumano que muitas vezes esse é o momento também de fazer a crítica para aquela pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ter a intimidade, a gente tem que ter a liberdade para falar, para criticar, porque quando você faz uma crítica, há como fazer esta crítica, né? E tem gente que recebe críticas construtivas e se deslancha, se destaca, porque agrega. Agora, quando ela destrói, e nós temos que entender isso, ela pode levar a um sofrimento psíquico tão grande, a uma ansiedade tão grande, que isso gera pensamentos suicidas, isso gera a questão da desvalorização,
até de uma depressão, pode desencadear uma depressão. Então, o bullying ele desencadeia muitas coisas no cérebro, porque quando a pessoa se sente rejeitada, ela começa a entender que a vida não faz mais sentido, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa sentir que tem um pertencimento, que tem um acolhimento, um afeto. E dentro das redes sociais, um pequeno comentário, uma pequena crítica toma uma proporção tão grande que começa a afetar a pessoa fora das redes sociais, começa a afetar a vida real dela, né? As relações sociais, relações familiares, relações amorosas. E justamente por isso que você falou, Marluce, de muitas vezes a pessoa não ter recurso suficiente para lidar com essa crítica, é que o bullying afeta tanto os adolescentes, as crianças, porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento. É uma fase em que as emoções estão muito turbulentas, é uma fase de muita fragilidade emocional. Então, o adolescente, ele realmente não consegue lidar com essas críticas, com esse julgamento. E por isso que o bullying afeta tanto esse contexto escolar, né? Afeta tanto essa faixa etária também. Levando à exclusão, né? Aí eles acabam se excluindo, a pessoa própria se exclui, ele se sente excluído e ele se isola. E aí começa essa desvalorização, essa vontade de não existir mais, né? Eu acho que construir uma cultura do não julgamento hoje é muito difícil, não é muito fácil, né? Você precisa de ter essa empatia, de ter esse olhar mais delicado. E os adolescentes hoje, eles sofrem porque eles ainda não conseguem desenvolver. Porque muitos, Isa, não sei se você percebe no consultório, mas muitos eles não conseguem identificar o sentimento que está sentindo, a emoção, como é que aquilo está chegando para eles, o impacto que eles estão tendo. Então, são coisas que nós, adultos, precisamos, às vezes, de tomar algumas atitudes, algumas providências e intervir em alguns momentos, e não é ser radical também, para que essa cultura do cancelamento, do bullying, ela não se torne uma coisa nociva, prejudicial. É uma ferida que traumatiza a pessoa e que ela carrega para o resto da vida. Sim. Muitas vezes um comentário despretensioso, em um tom de brincadeira, com um coleguinha na escola, acaba deixando essa marca que o adolescente leva para sua vida adulta e que transforma em uma baixa autoestima, em uma insegurança, e aí isso vai para um contexto de trabalho, isso vai para o casamento, isso passa também para a criação dos futuros filhos. Então, o quanto a gente precisa tomar cuidado, que o bullying é uma coisa séria, que essa cultura do cancelamento é algo que a gente precisa falar, a gente precisa questionar e refletir sobre isso, de que tipo de sociedade a gente está produzindo, está construindo atualmente. Exato. E assim, tornar essa sociedade mais humanizada, né? Tirar essa desumanização, porque falar sobre essa cultura do cancelamento e do bullying não é realmente um tema fácil, como nós abordamos no começo, né? E principalmente humanizar as pessoas, porque hoje eu vejo que as pessoas, elas estão muito desumanizadas, elas estão fragilizadas justamente porque eu não posso falar, eu não posso me expressar, porque essa fala, essa expressão, ela pode me causar algo que vai me tirar do convívio da sociedade, que vai me excluir. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, até acho que para a gente encerrar e deixar uma reflexão sobre essa questão da desumanização, né? O quanto nós estamos não olhando para o outro e o quanto precisamos aprender a olhar para o outro. Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem para nós hoje aqui, porque acho que a minha mensagem hoje vamos prestar mais atenção de como nós estamos cuidando das outras pessoas e estamos cuidando de nós mesmos para que isso não aconteça, né, Isa? Perfeito, Marluce. É muito importante ter essa empatia e essa responsabilidade emocional também com o outro.
pensar antes de falar, se colocar no lugar do próximo, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, mais humana, e tentar diminuir um pouco essa cultura do cancelamento. A gente precisa começar de algum lugar, né, Marluce? Talvez nós sozinhas não vamos mudar o mundo, não vamos conseguir Exato. mudar isso, mas para a gente conseguir modificar a nossa realidade, a nossa sociedade, primeiro a gente precisa modificar o nosso comportamento. E por isso que é tão importante falar sobre esse tema, para gerar essa conscientização, trazer essa Exato. informação, fazer vocês pensarem e refletirem sobre esse tema, para a gente poder construir uma sociedade Melhor, melhor. uma vida um pouco melhor. E falar sobre o bullying é justamente, e sobre o cancelamento, é justamente isso. É trazer para a consciência a importância da vida do outro, a importância da vida, da nossa vida, da vida das pessoas, e por isso que a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso, né, trazendo no nosso podcast. Eu achei super importante, agradeço a Isa de mais uma vez essa parceria aqui, e tá falando sobre isso. Então, aguardem aí para os próximos episódios. Se a gente fosse falar sobre isso, esse tema é um tema muito amplo, e eu acho que daria mais um episódio aí, até para a gente falar dessa força, né, do cancelamento e nas redes sociais. E aguardem aí para os próximos capítulos e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.